Olá! Na novela da vida real especial de hoje, você vai acompanhar uma história de fé e perseverança pela busca da cura guiada por Cristo Jesus. Newton, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, foi diagnosticado com uma grave doença chamada Síndrome de Guillain-Barré. Ela acontece quando o sistema imunológico ataca parte do próprio sistema nervoso. Por consequência, há uma inflamação dos nervos que provoca fraqueza muscular e uma rápida perda dos movimentos das pernas e dos braços. Quando Newton descobriu essa doença, ele era taxista. A enfermidade trouxe grandes mudanças para a vida dele. Acompanhe como tudo começou. Comecei a sentir uns sintomas assim, meio de gripe, né? Uma ardência nas pernas, principalmente na perna esquerda. Como eu sou taxista, né? Trabalho no trânsito, eu comentava com a minha esposa, né? Acho que é de tanto dirigir. Aí não. Aí passou uma semana e aí começou a piorar, né? Eu já não conseguia dirigir. Chegou ao ponto de eu pegar e parar de trabalhar. Eu me lembro que ele chegou em casa e daí ele disse, eu tenho muita dor nas minhas pernas. Passou aquela semana, daí ele, eu não consigo amarrar meu tênis. Ele dizia assim, eu não consigo me abaixar, eu sou técnica de enfermagem. Eu disse, não, tem alguma coisa errada, não pode ser só uma fraqueza nas pernas. E aquela semana ele sempre falando que estava com dor nas pernas. Aí fomos num posto médico, daí fizeram uns exames em mim e daí falaram que era uma infecção urinária. Daí eu levei ele no médico e daí falaram que era uma infecção urinária. Daí ele já estava começando a caminhar encostando nas coisas, ele não tinha uma força suficiente. Daí eu disse bem assim, não, tem alguma coisa errada, não é uma infecção urinária por causa que tu tá fazendo xixi normal. E agora tu já tá até com uma leve dor nos braços, não pode ser. Aí me receitaram antibióticos, essas coisas, né? Mas só que daí, como eles receitaram antibiótico, era para fazer efeito, né? Aí passou uma semana e não fez efeito. Aí a gente foi pro hospital mesmo. E aí chegando lá no hospital, sim, daí começaram a fazer uns exames mais avançados, né? Passou mais uns dias, aí sim, eu fui me levantar da cama e não tinha força mais. Paralisou as pernas, né? Não tinha força para ficar em pé. Então a gente não vai mais esperar, a gente vai pro médico. Daí eu liguei pra SAMU e daí a SAMU prontamente veio, né? E daí levaram ele pro hospital. Ali reviravam ele para um lado, para o outro, não dizia o que é que ele tinha. Os médicos pediram permissão para fazer uma PL, que é a punção lombar, e daí através desse exame ia vir o resultado. Fizeram a PL nele, não apareceu o resultado de maneira nenhuma. Eu chegava na esperança com que eles iam fazer um tratamento para o meu esposo poder voltar para casa, e eles não tinham um laudo, eles não sabiam o que era. Ele não caminhava, era uma situação assim, ó, muito triste. Após muitos exames, os médicos deram um diagnóstico preocupante a Newton. E aí constataram que era Guillain-Barré, né? É uma doença autoimune que causa essas paralisias nas pernas, depois sobe para os braços, é uma doença rara. O médico falou de 100 mil pessoas, dá em 5. Teria tratamento, mas ele deu um prazo assim de 2 anos para mim voltar ao normal. Daí foi constatado, né, que era uma síndrome de Guillain-Barré, que é uma doença muito rara, que ela acomete a musculatura, né, os nervos. É uma inflamação que dá nos nervos devido à imunidade da pessoa muito baixa. Ele não tinha uma vida regrada, né, então tudo isso contribuiu. Quando a gente está com a imunidade muito baixa, eles fazem um exame da espinha, né? Tiram para confirmar se é a síndrome mesmo. De acordo com o Dr. Arthur Frazão, a síndrome de Guillain-Barré é uma doença neurológica grave caracterizada pela inflamação dos nervos e fraqueza muscular, que em alguns casos pode ser fatal. Ela geralmente é diagnosticada após uma infecção viral atingir o organismo da pessoa. A síndrome pode progredir entre 2 a 4 semanas e a maioria dos pacientes recebe alta hospitalar após 1 mês do diagnóstico da enfermidade. Porém, o tempo de recuperação pode levar anos. Grande parte dos pacientes voltam a andar em até 1 ano de tratamento.
Porém, existem casos mais graves em que a pessoa pode levar até 3 anos para recuperar os movimentos. Segundo os médicos, de cada 100 mil pessoas, 5 contraem a doença. A doença mudou completamente a rotina de Newton e de toda a família. Ele passou a ficar 100% dependente para realizar todas as atividades, que até então eram triviais na vida dele, como caminhar e se alimentar. Em uma conversa com Luciana, o médico responsável na época explicou as consequências que a síndrome de Guillain-Barré traria a partir daquele momento. Eu até então, trabalhando, né, em hospital, tudo, a gente não ouvia falar nessa doença. Eu me lembro que ele disse bem assim, olha, se for realmente essa doença, é uma perrenga. Quando ele falou isso para mim assim, eu disse, meu Deus, eu vou entregar a vida do Newton nas tuas mãos, né? Porque é o Senhor que sabe todas as coisas. É uma doença que ela é muito rara e vai depender muito do organismo dele, como que ele vai reagir, né? Se tu acredita em Deus, tu pede para Deus. Tu pede para Deus, porque é uma doença bem complicada. O diagnóstico da síndrome de Guillain-Barré é realizado a partir dos relatos dos sintomas apresentados pelo paciente. Para confirmar o diagnóstico, são realizados exames como ressonância magnética da coluna, punção lombar e exame de sangue. Todos os pacientes diagnosticados com a doença precisam ser internados no hospital para receber acompanhamento e tratamento. Caso não seja tratada, a síndrome pode levar à morte. Após o diagnóstico, Newton ficou internado durante 1 mês na UTI do hospital. Ele estava todo cheio de aparelho. O único aparelho que ele não estava era o tubo entubado. Eu pensei comigo assim, meu Deus, Senhor, me devolva o meu esposo do jeito que for, mas não leva ele de mim, não tira ele de mim, ainda mais agora, nesse momento. Ele tremia, ele ficava branco, os médicos correndo. Olha, foi muito triste aquela situação. O clínico geral, Dr. Amarílio Fernandes, da cidade de Lagoa da Prata, em Minas Gerais, explica mais detalhes sobre as causas e sintomas da doença. Guillain-Barré foram os 2 pesquisadores que descobriram a doença. O sobrenome era Guillain e o outro Barré. E eles descobriram a doença e nomearam assim. A síndrome de Guillain-Barré é uma polirradiculoneuropatia periférica. O que é isso? É uma doença que acomete vários nervos periféricos, né? Por isso se chama poli, né? São vários nervos periféricos. E ela é uma doença desmielinizante, ou seja, a doença ataca a bainha de mielina dos nervos. A bainha de mielina é responsável por pela melhor condução nervosa, né? Quando o cérebro emite uma mensagem lá de cima do sistema nervoso central, para ele atingir os músculos e os membros, né, ele precisa ser transmitido pelos nervos. E essa bainha de mielina que facilita essa transmissão. Sem a bainha de mielina, a gente não tem transmissão nervosa neuronal. A bainha de mielina seria como se fosse o isolante em volta do fio. Sem o isolante, a condução não consegue ser feita da forma correta e aí tem vários curtos-circuitos e não funciona. Essa síndrome é uma síndrome rara, né? A incidência que a gente tem aproximada, não temos a incidência brasileira muito correta, mas a americana é de 2 para 4 em 100 mil habitantes, ou seja, é muito raro, né? E no caso, o que vai causar essa síndrome? Normalmente você tem o que causa é uma autoimunidade. O que é isso? Uma reação autoimune. O seu corpo, ele produz anticorpo contra antígenos que vêm de fora dele, né? Contra bactérias, contra vírus. Sim. E por algum motivo ele acaba produzindo anticorpo contra a bainha de mielina do nervo. Ou seja, quem causa a doença é a própria pessoa. O que normalmente ocorre? A gente pode ter uma bactéria ou um vírus causando uma infecção, normalmente ou respiratória ou intestinal, né? E aí, ao produzir anticorpo contra esse vírus ou contra essa bactéria, o corpo acaba, por esse vírus ter antígenos muito parecidos com o da bainha de mielina, ele acaba produzindo contra a bainha de mielina também e acaba atacando o que não deveria ser atacado. A gente tem vários tipos de doença autoimune. O principal dela, que a gente
conhece é o lúpus, né, que é uma doença que ataca as articulações, o rim, o sistema nervoso central, o sistema sanguíneo. Esse o lúpus é muito conhecido. As artrites em geral, artrite reumatoide, são doenças autoimunes. Quando recebeu alta hospitalar, Newton voltou para casa utilizando cadeira de rodas. Quando eu saí do hospital, cadeira de roda. Do dia para a noite a minha vida mudou. Eu tinha que conseguir uma cadeira de roda, eu tinha que conseguir cadeira de banho, andador, eu tinha que ter tudo. Conheço os sintomas da síndrome de Guillain-Barré. Fraqueza muscular que geralmente começa nas pernas e posteriormente atinge os braços, diafragma e também os músculos da face e da boca, prejudicando a fala e a alimentação. Formigamento e perda de sensibilidade nos braços e nas pernas. Dor nas costas, nos quadris e nas coxas. Palpitações no peito e coração acelerado. Alterações da pressão, podendo haver pressão alta ou baixa. Dificuldade para respirar e para engolir. Dificuldade em controlar a urina e as fezes. Medo, ansiedade, desmaio e vertigem. Para a medicina, o tratamento da síndrome de Guillain-Barré não cura definitivamente a doença, mas ajuda a reduzir os sintomas e acelera a recuperação. Uma das formas de tratamento é a fisioterapia. Quando Newton descobriu a doença, ele estava afastado da Igreja da Graça havia algum tempo. A esposa dele, porém, continuava firme, congregando e buscando pelo marido. Ao sair do hospital, o primeiro desejo que Newton teve no coração foi de assinar a nossa TV, para assim ter acesso à programação do Show da Fé 24 horas por dia. Foi nesse momento de dor que Newton foi tocado fortemente para abrir o coração para o amor de Jesus transformar a vida dele. Eu ficava acompanhando o missionário pela TV, né? Aí quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi botar a nossa TV, para mim olhar 24 horas direto, né? Fazia 10 anos que ele estava afastado da igreja, né? E foi a primeira coisa que a gente fez, né? A gente colocou a nossa TV. Dali foi uma bênção na nossa vida, a nossa TV, né? Eu participava dos cultos através da nossa TV, né? Pedia para eles me sentar na cama, aí eu me sentava e orava ali com fé com o missionário, botava as mãos, ungia assim, né? Com óleo, as pernas. Então eu sentia que aquilo ali estava me fortalecendo no dia a dia, né? O Evangelho de Cristo nos ensina em muitas passagens que Jesus tem o poder de curar todas as enfermidades. Em Isaías, capítulo 53, o Senhor Deus deixou revelada a seguinte palavra: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi buscando a fé dele, assim, fez com que ele se recuperasse muito rápido, né? Cada dia buscando, meditando na palavra, orando. Eu só em casa, né? Eu olhava a noite toda, madrugada, direto, durante o dia. Os primeiros meses foram difíceis para Newton, pois ele não conseguia realizar nenhuma atividade sozinho. Até mesmo se alimentar se tornou impossível, pois ele não tinha força nos braços. Luciana, a esposa dele, passou a ajudá-lo em tarefas simples como tomar banho e escovar os dentes. Foi muito triste essa parte, porque uma pessoa que está acostumada a trabalhar, sair de manhã 6 horas da manhã e voltar para casa 10 horas da noite, né? Daí é muito difícil, né? Ele era um bebê grande, porque era banho, a gente tinha que colocar ele no banheiro para fazer as necessidades, tinha que limpar ele, dar comida, ele não tinha força para pegar um copo de água. E ele se sentia mal com toda... Eu não tomava banho sozinho, eu não escovava meus dentes sozinho, eu não tinha força para levantar o garfo na boca, né? Tudo isso eles que faziam para mim. Não conseguia esfregar o cabelo, né, com shampoo, né? Nem fazer as necessidades, assim, essas coisas, tudo dependia dos outros, né? Eu não conseguia levantar da cama, né, me virar de lado, meus braços, eu não tinha força, assim, para levantar, assim. A cada dia que passava, Newton buscava forças em Deus para vencer a doença.
Com a palavra de Jesus, ele aprendeu a determinar e confiou que ficaria curado. Foi isso que contribuiu para a cura, para ele ser liberto, né? Porque os médicos falavam que não sabiam quanto tempo ia durar, se ele ia ficar com algumas sequelas ou não, né? Após um ano sofrendo com a doença e buscando em Deus pela cura, Newton compareceu a um culto com o missionário R.R. Soares no dia 20 de dezembro de 2015, em Porto Alegre. Eu cheguei com 2 bengalas e caminhando bem com dificuldades, né? Pedi que eu queria sair dali curado, né? Que eu não nasci daquele jeito, né? E a palavra de Deus diz lá em Isaías, né? Que ele levou todas as nossas enfermidades, né? O missionário começou a orar. Quando a gente chegou, a igreja estava assim, ó, super lotada. Hoje eu vou fazer uma oração para quem tem problema nas pernas, né? Oramos todos juntos, né? Aquela emoção, né? Eu sentindo, a gente sente quando o Espírito Santo toca na gente, né? Eu senti um alívio, uma coisa assim que a minha cura estava ali, né? Depois fui caminhando até lá, frente lá do altar. E o missionário sempre diz que não é ele, o missionário que dá a cura, né? Ele é uma pessoa usada por Deus, né? Isso aí que a gente gosta muito também dele. Ele mandou caminhar, eu caminhei. Botei a bengala no ombro e saí caminhando até o outro lado. Foi muito emocionante. Não só para mim, para minha família, né? Minha esposa não sabia se chorava ou olhava para a TV lá. Daí o pastor disse, quem sentir que recebeu a bênção, que vem aqui na frente. E daí ele saiu com a bengala. Eu olhei para minha mãe, a minha mãe olhou para mim, a gente ficou assim meio assustada. E ele começou a falar, daí eu olhava para minha mãe assim chorando, assim, meu Deus, que bênção na nossa vida. Daí o missionário mandou ele colocar no ombro e ele saiu caminhando, sem a bengala. Seu nome é qual? Meu nome é Newton, missionário. O que aconteceu? Você está com essa muleta há quanto tempo? Faz 1 ano. 1 ano? Por quê? Porque me deu síndrome de Guillain-Barré. Eu fiquei 10 anos afastado do Senhor. Eu era da denominação já, lá da Restinga. E aí, que nem o senhor fala, a gente não deve olhar para o homem, né? Olhou, caiu e aí teve essa doença. 10 anos. Aí só querendo trabalhar, ganhar dinheiro, sou taxista aqui, e dinheiro, trabalho. Sem ela você não estava andando? Não, ano passado eu estava no hospital nessa época. Agora já pode andar sem ela? E daí o senhor teve em abril aqui, eu saí em fevereiro do hospital, em abril eu tive aqui de cadeira de roda. Aí eu guardei esse testemunho agora, por um momento especial, né? Mas já pode andar sem a muleta ou não? Já dou. Então anda sem ela agora? Não por força, nem por violência, mas pelo meu... Junto com o missionário lá, a gente uniu todo mundo à nossa fé e foi curado lá mesmo. Quebrando os prognósticos médicos, né? Que eles falaram que era 2 anos, né? A recuperação. Se não fosse por Deus mesmo, se ele não tivesse esse propósito aqui agora, de eu estar aqui curado de uma doença gravíssima, né? E eu já não estava mais aí, acho. Jesus é fiel nos seus mandamentos. Há mais de 2000 anos, ele já nos deixou a receita para curar todas as nossas doenças. Em Tiago, capítulo 5, ele revelou o poder da oração realizada com fé. Entre vocês, há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Foi buscar a cura dele, a libertação, e conseguiu. Mais uma vitória para a nossa vida. Ele veio caminhando numa felicidade só, porque só Jesus operando na nossa vida, né? Tá curado. Após receber a cura no culto em Porto Alegre, Newton recuperou 100% os movimentos das pernas e dos braços e voltou a realizar sozinho todas as atividades que não conseguia realizar antes de tomar posse da bênção. Ficou muito renovado agora, né? Porque eu estava perdido, né? Era que nem aquele filho pródigo, né? Que se perdeu aí, né? Pegou a herança dele, depois o pai pegou e recebeu ele, né? Apesar de todos os erros, né? Assim que Deus fez comigo, né? Agora eu me sinto bem espiritualmente, né? Tudo mudou mesmo. Poder se levantar sozinho, né? Vestir a roupa, né? Eu não conseguia amarrar o cardaço do sapato, né? Já saio, levo o lixo, né? Caminho,
caminho, né? Eu vou para academia aqui, caminho na esteira, eu nado ali na piscina. Já dirijo também, que eu não conseguia dirigir. Eu não tinha força nem para virar a chave do carro, né? E mexer com os pés, né? Hoje eu já faço tudo isso, né? Ele vai buscar o jornal dele, ele desce para tomar o chimarrão dele, toma o banho dele sozinho. Assim, ó, totalmente mudou a nossa vida. Consegue caminhar, já ajuda a fazer alguns afazeres aqui em casa. Ele vai para a academia, faz todos os aparelhos da academia. Deus foi tão bom com a gente, tão maravilhoso, que Ele deu muito mais do que a gente imaginava. Uma paz tremenda, né? De poder estar caminhando de novo. É uma nova vida, né? E só Deus para, né, renovar a gente. Só Ele pode curar a gente de tudo, né? O que aconteceu com o Newton é para ele glorificar o nome de Jesus, para ele entender que sem Jesus, sem o poder de Deus na nossa vida, a gente não é nada. Jesus é bom, ele quer dar alegria para a gente, é a gente que deixa de buscar ele nunca deixa a gente. Foi nós que deixamos de buscar ele e daí as consequências vieram, né? Mas Deus é tão bom que Ele resgatou nós de novo. E a gente está aqui, ó, firme para comprovar que Ele existe. Ele tinha um propósito na minha vida ainda, né? Então Ele permitiu que isso acontecesse para mim ver que sem Ele eu não sou nada, né? Isso mostrou cada vez mais que a gente não vive sem Deus, né? Que a palavra de Deus diz que não é do homem dirigir os seus passos, né? Para Deus, nada é impossível. O nosso Pai pode percorrer caminhos que nós não somos capazes de percorrer devido às nossas limitações. O Newton foi curado num prazo muito menor do que o previsto, porque para o Senhor, nenhum milagre é difícil demais de realizar. Se você enfrenta algum tipo de doença, entregue nas mãos de Deus, deixe que Ele te dê a cura, porque Ele tudo pode fazer. Coloque a sua fé em ação e confie em Cristo Jesus, o nosso Mestre amado, para quem nada é impossível. A novela da vida real especial de hoje fica por aqui. Eu te espero no próximo programa. Deus te abençoe e até lá. Tchau!